A verdadeira sabedoria e o ensino do Espírito Santo. Fique comigo que você vai ganhar muito com essa mensagem de hoje. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria desse século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Ah, que coisa linda! Deus preparou isso para nós. Vocês vão desfrutar. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, Senhor Jesus. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh, glória! Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus, que nele está. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Oh, meu Deus! Temos a mente de Cristo. Por quê? Porque este mistério que Deus escondeu pelos séculos dos séculos, por milênios e milênios, de criar o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, agora, nos últimos tempos, ele se manifestou através do Senhor Jesus. A Bíblia prega Jesus como o unigênito de Deus. O Evangelho de João, no início, fala isso. O unigênito de Deus, o único Filho. Quando ele morreu e ressuscitou, ele se tornou o primogênito. Primeiro entre muitos irmãos. Por quê? Porque através da sua morte e ressurreição, ele venceu a morte, venceu principados, ele foi ressuscitado, foi glorificado nos céus e nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus, os que cremos na sua palavra. Mas como assim? Existe a maneira certa de crer, porque sem fé a Bíblia diz que ninguém consegue agradar a Deus, então tem a maneira correta. Qual é a maneira correta de se crer em Deus? A Bíblia explica que quando o Senhor Jesus morreu, ele não morreu por causa dos seus pecados, porque ele nunca pecou. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Nós somos os pecadores. E quando ele levou sobre si os nossos pecados, ele aniquilou o pecado pelo sacrifício dele mesmo, de si próprio. E nos livrou da condenação da morte, porque a Bíblia fala que quem pecar tinha que morrer, porque Deus não pode voltar atrás da sua palavra, compreende?
E todos nós nos tornamos pecadores porque pecamos todos os dias. Senhor Jesus, o Senhor veio e morreu a nossa morte. E foi derramado o seu sangue. Quando derramou o seu sangue, o Pai Eterno aceitou como sacrifício o sangue de Cristo. Entende? Aí, o que aconteceu? O Senhor Jesus subiu aos céus, foi glorificado, voltou como os 7 Espíritos de Deus intensificados. E nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus, a saber, nós os que cremos na sua palavra. Qual é a maneira de se crer correta? Cristo morreu, eu morri com ele, porque os meus pecados estavam nele. Então o Senhor morreu, eu morri também, espiritualmente. Morri para os pecados. O Senhor ressuscitou, eu ressuscitei com ele em novidade de vida. É um ato de fé. Eu creio, Senhor, quando o Senhor morreu, eu estava lá nesta morte. Quando o Senhor ressuscitou, eu ressuscitei juntamente com o Senhor em novidade de vida. Agora somos novas criaturas. A palavra fala assim, andai em novidade de vida. As coisas velhas já passaram. O que é coisas velhas? O velho homem. Até existe um ensinamento que fala a respeito do homem, da mulher que é ligada ao marido. Enquanto ele vive, se ela tiver novas núpcias, ela comete adultério. Mas se ele morrer, ela fica livre e pode casar-se novamente. Essa mulher que está falando, somos nós, espiritual. Quem é o marido? O marido é o velho homem, é o pecador. Mas ele morreu quando Cristo morreu. Entende? Quando Cristo ressuscitou, agora a mulher está livre e pode ter um novo marido. E quem é o novo marido? O Senhor Jesus, porque nós fomos comprados pelo sangue do Senhor, por preço. Agora vamos glorificar a Deus no nosso corpo, tendo um viver santo, agradável, louvando nosso Deus, tendo comunhão com Deus, crendo na sua palavra. Está entendendo? Então esse mistério que estava oculto, entende? Para nós foi revelado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nenhum coração tinha penetrado aí no que Deus tinha guardado para si, para revelar agora nos últimos tempos, que é Deus morando dentro do homem, dando título de cidadão não, dando título de filho de Deus para você. Pois é, isso é um fato, meus queridos. Você agora, se crê nessa palavra, você se torna um filho de Deus. Porque Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. O Espírito de Jesus vem habitar dentro de nós e clama pelo Deus eterno, pelo Pai. Abba, Pai quer dizer Pai querido. Porque Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Entende? E Cristo hoje mora dentro do nosso coração. Você precisa acreditar nisso. Declara isso para Deus. Declara para o universo. Eu sou do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é meu. O Senhor hoje habita em mim pela fé. Eu tenho a sua plenitude, porque Deus mora no meu coração. O seu Espírito hoje habita em mim. Senhor Jesus, isso é muito santo. Declara isso para os anjos caídos, para o diabo, para todas as criaturas que não valem nada. Diga assim, Deus habita dentro do meu ser. Eu tenho uma nova vida, agora eu posso viver uma vida santa na presença de Deus. Eu posso negar a minha vida da alma, eu posso invocar o nome do Senhor. Porque quando Cristo morreu, eu morri. Quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei em novidade de vida. Esse mistério que estava oculto, hoje Deus revelou que Cristo vive a sua vida em mim. E eu posso ser um novo homem, uma nova criatura. Ah, meu Deus, esse é o evangelho do reino, que muitos pregadores ocultam e ficam pregando esse falso evangelho de fortuna. Se você tiver dinheiro, você é um crentão abençoado. Se você não tiver, você é um crentinho pobre. O Senhor Jesus nasceu numa manjedoura. Ele se esvaziou da sua glória como Deus e foi reconhecido em figura humana como um homem pobre, humilde. O seu pai era um carpinteiro. A Bíblia diz que o Senhor não tinha aparência de homem bonito e ele era experimentado no trabalho, ele era homem
de dores, de sofrimento. Estão entendendo isto? Só que dentro dele, daquele corpo frágil, habitava o Espírito de um Deus. Ah, que coisa maravilhosa! Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele falou, até as raposas têm o seu covil, têm os seus lugares. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele só veio fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é essa, que creiamos em Jesus Cristo, que creiamos em Deus. Entende? Senhor Jesus, é muito sério essa palavra. Vamos crer, Senhor, se esse é um fato, se é uma verdade, então eu creio. Eu creio que quando o Senhor morreu, eu estava naquela morte. Eu creio que quando o Senhor ressuscitou, eu também estava na ressurreição com o Senhor. E hoje eu sou uma nova criatura e posso desfrutar dessa vida eterna, dessa realidade do reino dos céus. O Evangelho de Lucas, no capítulo 17, do versos 20 a 21, está escrito assim, que o reino de Deus, o Senhor Jesus foi interrogado pelos fariseus a respeito do reino dos céus, do reino de Deus. Aí ele falou para eles, o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele lá está, ou aqui. Não decreto para eles, porque o reino de Deus, o reino dos céus, ele não vem com visível aparência. Ele está dentro do vosso coração. É espiritual. É espiritual. Entende? Eu vou puxar esse texto para a gente ler, que é mais gostoso lendo, né? É mais gostoso ler. Eu já estou nele aqui já. Já estou nele aqui. A vinda do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Está dentro de vocês. É espiritual. Se você tem fé, se você crê, você já é um filho de Deus. É pela fé. E a Bíblia vai longe ainda, fala assim que sem a fé ninguém pode agradar a Deus. Então nós temos que declarar essa fé, temos que pelejar pela fé. E se você não tem fé, aí é hora de se humilhar na presença de Deus, dobrar o seu joelho. Que Deus está te esperando você fazer isso. E falar, Deus Santo, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu não sou ninguém, eu não presto. Mas a tua vida precisa vir habitar em mim. Me aceita na sua morte e na sua ressurreição. Entende? Me aceita nos teus sofrimentos de morte que o Senhor teve. Vem hoje viver sua vida em mim. Transforma o meu ser. Eu quero viver junto com o Senhor no Espírito. Quero ter uma experiência pessoal. Que a tua vida possa crescer em mim de tal maneira que eu possa me tornar um novo homem, um filho de Deus. O Senhor vai olhar para você, quando Deus olha para a gente, Ele não olha se você é bonito, se você é feio. Ele olha no teu coração. Se Ele ver que você está sendo sincero, sabe o que vai acontecer? Ele vai vir morar dentro de você. Ele vai vir onde está o seu espírito e vai ter comunhão com você. O seu estado, que era horrível, que era terrível, vai se tornar uma bênção. A tua vida vai se encher de felicidade, de alegria. Você vai conhecer um Deus que você nunca conheceu. Do seu interior vai fluir rios de águas vivas. A tua vida vai mudar em todos os sentidos. A palavra diz assim que fomos abençoados com todas as sortes, todo tipo de sortes e bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E essas bênçãos acompanham todo aquele que crê no Senhor. Entende? Até as materiais, até as riquezas materiais. Deus é riquíssimo. Ele vai te prosperar em todas as coisas. Principalmente no conhecimento, você vai conhecer o Senhor Jesus. A tua vida vai ser uma vida maravilhosa. Na presença de Deus. Invoca, Senhor, eu preciso de Ti. Chama o Senhor para morar dentro de você, no teu coração. Senhor, vem habitar dentro de mim, no meu coração. Quero ser uma nova criatura.
Você é o segredo de Deus que Deus estava guardando para revelar agora para os seus filhos que o desejo de Deus é viver a sua vida dentro de você, a vida dele dentro de você, junto com você tendo comunhão. Limpar o teu coração e te dar uma vida nova, te transbordar de felicidade, de alegria. Ó Senhor Jesus. Meus amados, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Compartilha, se inscreva no canal para que esse vídeo tenha mais relevância. Faça comentários se você gostou, se você não gostou dessa palavra. Tenha liberdade de se expressar aqui. Somos democráticos, tá bom? O objetivo dessa palavra é que todos ganhem vida, que tenham ciência dessa palavra. Ela precisa ser levada mais para frente para que outros possam ser abençoados como você foi abençoado ouvindo essa mensagem. Deus os abençoe.